Boa noite, igreja. Louvado seja Deus por mais um dia de podermos estar juntos essa noite. E o nosso tema hoje é o conflito da alma e o Espírito Santo. Eu sempre digo que falar do Espírito Santo não é muito fácil, porque ser possuído e cheio do Espírito Santo envolve um relacionamento com uma pessoa que a gente não consegue ver. Não é fácil a gente se relacionar ou ver. Eu sempre acredito que no dia que todos nós entendermos melhor quem Deus é, e como Ele se relaciona com os humanos, e a gente compreender como a gente deve se relacionar com Deus, a nossa vida vai ter uma outra dimensão, vai ter uma outra perspectiva, porque nós entendemos como é que Deus se interage conosco e como é que a gente se interage com Deus. E Jesus, quando partiu, Ele disse que o Espírito Santo ficaria aqui. E a partir de hoje, eu queria que vocês prestassem bem atenção como é que nós podemos ter a percepção da presença do Espírito Santo em nossa vida. A Bíblia deixa claro que a gente pode saber se a gente está recebendo o Espírito Santo ou não está recebendo. Se a gente tem o poder do Espírito Santo, hoje a gente não tem o poder do Espírito Santo. Algumas pessoas querem o Espírito Santo, mas não sabem como receber. E muitas vezes termina não. E eu olho hoje e eu percebo que todos nós, e eu me incluo também, nós temos sérios problemas espirituais. E esses problemas terminam se tornando pessoais, e ele afeta as igrejas, e às vezes afeta também a igreja mundial. E a deficiência é a mesma para todo mundo, é a falta do Espírito Santo, é a falta desse batismo do Espírito Santo. E eu queria começar o sermão de hoje lendo um texto. Vocês sabiam que eu estava reclamando do controle remoto, aí trouxeram um novo hoje. Vocês acreditam nisso? Eu nunca tive numa igreja que eu reclamei num dia o controle e no outro tinha um novo. Faz coisas aqui em Uberlândia, eu vou te contar, viu? Não é brincadeira, não. Ontem quase que ele não funcionou. Eu andei dando umas reclamadas, não sei o que fizeram, que hoje apareceu um controle novinho aqui, até com laser. Tem um laser aqui, ó lá, ó. Chique, né? É chique. Estou aqui, vamos ver se ele funciona. Olha que maravilha. Nossa, mãe. Obrigado, hein? Quem fez isso aí, obrigado. Eu queria começar a mensagem de hoje lendo um texto que vocês conhecem, Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, quando não tem o Espírito Santo, a natureza carnal, ela tem a tendência de usar a força e a violência. E a força e a violência nem sempre é braçal. Às vezes a força e a violência pode vir verbal, não é? Quando você aumenta a sua voz, então você está botando força no que você quer dizer. Quando você grita, aí você está botando violência no que você quer fazer, não é? Mas aí o profeta diz assim: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, há muitas coisas na nossa vida que não estão bem, que estão dando errado, que podem ser corrigidas e consertadas com a presença do Espírito Santo. Deus colocou, eu venho repetindo isso porque nós temos que botar isso na nossa cabeça. Deus colocou dentro de nós uma sensibilidade espiritual, que quando nós desenvolvermos essa sensibilidade espiritual, você vai ter a percepção de saber quando os demônios estão perto de você. Às vezes eu fico pensando assim, como é que Jesus olhou para Pedro e falou assim: arreda Satanás? Como era que Jesus sabia que Satanás estava em Pedro naquele momento? Porque ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo falou para ele que Satanás estava ali e que ele devia repreender o inimigo. Se nós não temos essa percepção, nós não temos essa percepção. Já pensou quando você entrar dentro de um ônibus e você começar a orar?
trajeto do ônibus todinho, porque a sua sensibilidade percebeu que dentro daquele ônibus estão os demônios. Nós temos essa sensibilidade. E eu vou dizer para vocês por quê. Como é que esse pessoal, por exemplo, do espiritismo, eles conseguem baixar o espírito dessas pessoas do passado que já morreram? Como é que eles fazem isso? Como é que esse pessoal do candomblé, eles começam a bater no bumbo lá, bum, 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 e ele começa a invocar os espíritos, daqui a pouco baixa o negócio lá. Esse pessoal está usando a espiritualidade deles para o lado errado. Agora, os filhos de Deus não conseguem se conectar com o Espírito Santo. Os filhos de Deus não conseguem se conectar com Deus, porque eles não exploram a espiritualidade deles. A nossa interação com Deus e a nossa comunhão com Deus tem que chegar a um ponto tal, onde nós vamos invocar o poder, e o poder vai ser derramado. Amém, igreja? Às vezes tem uns textos na Bíblia que me deixam meio maluco. Por exemplo, eu acho que é João capítulo 15, não me lembro, não sou bom de memória. Que Filipe falou, mostra no Pai, e Jesus disse, eu já estou aqui há tanto tempo com vocês, e você não vê o Pai, né? E aí uma hora Jesus disse assim, olha, essas coisas que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer também. E vocês vão fazer o quê? Maiores. Será que Jesus estava mentindo? Claro que não. Os mesmos. Nossa, agora o negócio pegou fogo aqui. Viu? É o Espírito que está vindo aí. Eu fico pensando no primeiro milagre de Pedro, quando ele foi entrando no templo assim, ele nunca tinha feito um milagre daquele, né? E o aleijado estava lá e pediu dinheiro para ele, e falou assim, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho prata nem tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Toma a tua cama, levanta. Oh, glória, amém, igreja? Como é que Pedro sabia que ele tinha o poder agora? Como é que ele sabia? O Espírito Santo falou para ele assim, ele ia passando, ele pediu, o Espírito Santo falou assim, cura esse aí. Era a direção do Espírito Santo. Cura esse aí. E aí falou assim, eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou e andou. A gente precisa tomar cuidado, porque a gente está vivendo numa época que todo mundo quer glória para si. Todo mundo quer glória para si. Todo mundo. Todo mundo quer ser famoso. Todo mundo quer likes. Todo mundo quer likes. Né? Todo mundo agora quer ser youtuber. Né? Os pregadores vão para o YouTube. Não, é a mensagem, mas eles querem os likes lá. Quer que você subscreva. O cara quer olhar. Olha 5.k, nossa! Né? O outro lá, olha, você vê esse rapaz aí, tem 2 milhões. Tem gente aí que está produzindo feito louco, até de madrugada, para ver quantos likes e quantos vão estar subscritos lá. Uma loucura, as pessoas querem. Por isso que o Facebook existe, o dono do Facebook agora é o cara mais bam do mundo aí, porque todo mundo quer botar a vida dele no Facebook. Todo mundo quer botar a vida dele no Facebook. Tudo que você está fazendo, você bota lá. Todo mundo quer botar lá. E eu também era assim, viu? Eu não estou criticando ninguém, não, porque eu também era assim. Eu botava tudo que eu fazia lá. Até o dia que eu fui chamado para trabalhar na 1040. Aí, meu chefe um dia me chamou e falou, você fecha o seu Facebook, acaba o seu Facebook para você não entrar em cana. E eu não fechei o meu Facebook, mas o meu Facebook só vai meu devocional todo dia lá, mais nada. Não tem nada lá. Existe esse desejo no ser humano de reconhecimento, de grandeza. Meus queridos, quando o Espírito Santo entrar na nossa vida, você vai receber um upgrade para chegar mais perto de Deus. O Espírito Santo nunca vai entrar na vida de ninguém para ele ser famoso. A presença do Espírito Santo é uma coisa pessoal, é uma coisa individual, é uma coisa íntima entre você e Deus. Você não acha que o Espírito Santo vai chegar na sua vida e você vai poder fazer milagres para os outros, ver, olha, o Dilson está cheio do Espírito Santo, o Dilson é aquilo, o Dilson é aquilo. Que isso, irmãos?
O Espírito Santo não está atrás de likes nem de promoção. O Espírito Santo está querendo tomar posse do teu coração para que o Espírito Santo use você para salvar o pecador, para levantar o quebrantado da estrada de Jericó da vida, para dar pão ao faminto, para ajudar o necessitado. A Igreja Adventista tem esse negócio de ter programas lindos, mas só para nós. Esse programa é tudo aqui. Há um conjunto novo, há um pregador famoso lá não sei de onde. Todo mundo quer trazer os bam. Parece que... Mas, irmãs, igreja não é show, não. Igreja é o Evangelho, é o amor de Jesus. Esse povo aí fora em Uberlândia precisa ver o amor de Jesus. A gente precisa sair por aí e ver os caídos. Eu tinha uma filha minha, que ela hoje está adulta, né? Está na igreja, louvado seja Deus. Mas quando ela era adolescente, ela se rebelou. Um dia eu acordei de manhã com a minha esposa e ela fez 18 anos naquela semana. E a gente tinha, nos Estados Unidos é muito barato o carro, né? E a gente tinha comprado um carrinho velho e dado para ela, e ela estava toda feliz que ganhou um carro velho, né? Eu ia pensando que eu tinha dinheiro para dar um carro. Se eu pensar que a mentalidade brasileira foi esse pastor, era rico dando um carro para a filha. Foi um carro velho, custou $500. Então o carro custou $500, mas estava rodando, ia para todo canto, $500 o carro. E ela ficou toda feliz que ela tirou a carteira e a gente deu um carrinho para ela. Tá. Mas aí quando ela pegou o carro, uma manhã a gente acordou e as malas dela estavam tudo na sala assim. E eu falei, o que é que vai acontecer? Ela falou, pai, eu fiz 18 anos essa semana. Desde que eu nasci, obedeci você, fiz tudo o que você queria. Agora, eu vou viver a minha vida. Eu sou de maior e eu vou me embora para a Flórida. A gente morava no Texas. E a minha esposa começou a chorar, falou, mas que é isso, você não pode ir embora assim. Ela falou, mãe, eu vou me embora. E me deu um fogo assim, ó, irmãos. Aquele fogo. Só senti aquele fogo quando eu tive o Covid, um fogo me destruindo por dentro assim. Eu olhei para ela assim e eu falei, olha, quando você botar o pé fora daquela porta, você vai estar por sua conta. A gasolina, a comida, o pneu do carro, o motor do carro. O que acontecer com você, você não me ligue pedindo dinheiro. Porque você agora é adulto e vai ver a vida por sua conta. Já que você quer que seja assim, minha mulher, não fala isso, eu vou falar assim. Essa é a sua escolha, minha filha. Está aqui, ó. Você quer ficar aqui na casa do seu pai até você formar, ter uma faculdade? Você quer ir embora, né? Então você vá, mas você se assuma. Se assuma, porque eu não vou lhe dar um penny, um centavo. E ela tem o meu temperamento assim, ela falou, tranquilo, pai, você fica tranquilo. Não vou precisar de você. Abraçou a mãe chorando, me deu um beijo também, entrou no carrinho dela e despachou. E aí eu desabei. Não podia desabar na frente dela. Mas eu chorei. Eu falei, Senhor, eu criei essa menina. O que está acontecendo aqui? Pedi a Deus, clamava a Deus. Ela foi-se embora. Depois eu liguei para o pastor da Flórida lá. Eu falei, rapaz, me ajuda, olha a minha filha aí, pelo amor de Deus. Depois eu descobri que ela estava trabalhando 16... ela estava trabalhando uma média de 15, 16 horas por semana. Não, por dia. Ela dormia 4, 5 horas, trabalhava 16 horas por dia. Para poder se sustentar. E o tempo foi passando e o pastor falou, olha, vem aqui na igreja sábado. O pastor me falava, eu falei, graças a Deus. Aí a mãe ligava, estou bem, mãe, estou bem, tudo bem. E o tempo foi passando, né? E a gente desesperado. Pensa que eu não sofria, não? Sofria, né? Mas se eu fosse bancar malandragem, nunca ia corrigir, né? É isso que muitos pais fazem, né? Banca a malandragem e o filho, então, fica malandro a vida toda. Porque o pai banca a malandragem, mas eu não. Eu falei assim, a vida tem escolhas. Quando o filho faz as escolhas, ele tem que pagar o preço da escolha dele. Ainda que você fique morrendo e amando.
Finalmente, um dia minha esposa não aguentou, ela falou assim, vai ter um feriado aí, vamos trazer ela para passar um fim de semana em casa, né? Aí nesse período, no ano seguinte, a gente foi transferido de Dallas para New Jersey. E a gente já estava em New Jersey, ela na Flórida. E aí, quando foi um dia, eu liguei lá, e aí, filhinha, como é que está? Ela sempre dizia para mim que estava tudo bem, pai. Eu falei, filhinha, você está vendo aí, está vendo o feriado aí do Thanksgiving, é um feriado de ações de graça, e a gente queria pagar uma passagem para você vir passar. Pai, que maravilha, obrigado, meu papai, vou e tal. Ela estava doidinha para vir em casa, né? E aí eu paguei a passagem de avião, ela veio. E aí ela estava quase um ano e um pouquinho na Flórida, né? Aí ela passou o fim de semana e foi na igreja com a gente. Eu vi minha filha feliz aquele fim de semana. A mãe fazia as comidinhas que ela gostava e ela está comendo. Finalmente chegou o fim do feriado. A gente morava 1h15 do aeroporto. Eu botei ela dentro do carro, né? E aí a gente veio lá de New Jersey. Ela e eu ainda sabe onde eu morava. Lá em cima nas montanhas eu morava. Eu tinha que descer todo aquele trajeto, 1h15 até o aeroporto, né? E eu vinha com ela dentro do carro. E no carro eu comecei, e aí, você vai na igreja lá? Ela falou, eu vou, de vez em quando. Eu falei, mas como é? E você está bem? Como é que está a sua vida espiritual? Você estuda a lição? Você estuda a lição? Ela falou, não tem lição, eu não gosto dessa lição, não. Eu falei, mas você lê a Bíblia? Ela falou, às vezes. E eu comecei a fazer perguntas espirituais. Ela falou assim, espera aí. Isso aqui é um interrogatório espiritual? O que é que é? Eu falei, é um interrogatório espiritual, sim. Do pastor para a filha dele. Ela falou, pai, é o seguinte. O evangelho que eu aceitei é diferente do seu. Porque eu faço um ministério lá em Miami, eu já tirei 2 mendigos da rua e arrumei emprego para eles. E tem um terceiro que eu estou trabalhando. E isso dá trabalho, viu? Eu sento lá na praça, sento lá do lado dele, fico ouvindo 1, 2 horas. Toda semana eu vou lá. Até eu convencer ele a tomar um banho, levou 4 semanas. Ouvindo ele, 5 semanas. Ouvindo a história dele, chorando com ele, comendo com ele. Até que finalmente eu consegui tirar o primeiro da rua. Depois de um trabalho danado para eu fazer o segundo lá, eu fui lá também e tirei o segundo. Agora eu estou no terceiro. Eu acho que é isso que é o evangelho. Mas você que é pastor, quantos mendigos você já tirou da rua e salvou e tirou? Eu falei, nenhum. Eu falei, então é esse evangelho que você precisa viver, meu pai. É isso aí, isso é o evangelho. É você amar os menos favorecidos, amar os sujos, fedorentos, bêbados, caídos. É esses aí que você precisa amar. Não é amar seus irmãozinhos bonitinhos de paletó e gravata lá na igreja, não. Agora a minha vida espiritual vai mais ou menos, mas eu estou fazendo isso para Deus. Eu olhei para ela e falei, minha filha, que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Depois ela perdeu o carro. O carro teve um problema, o mecânico foi lá, disse que o motor não prestava, ela deu o carro lá por $30, vendeu o carro. Ela ligou lá para mim, eu estou sem carro. Eu falei, muito bom, agora você pega um ônibus aí, passa de hora em hora para você ir para o trabalho. Ela começou a sofrer. Foram 2 anos de muita oração e jejum, até o dia que ela ligou em lágrimas no telefone, e ela falou, pai, eu posso voltar para casa? Eu falei, minha filha, essa sempre foi a sua casa, de onde você nunca deveria ter saído. Mas você sabe que aqui tem regras. Você está disposta a voltar? As suas regras é melhor do que as que o diabo impôs sobre mim aqui na Flórida. E ela voltou feliz para casa. Meus queridos, Satanás, ele sabe destruir a nossa fé. Ele sabe se movimentar de uma maneira que nós vamos enfraquecendo a nossa fé, nós vamos enfraquecendo a nossa confiança em Deus, e às vezes, sem a gente falar para ninguém, a gente começa a duvidar de Deus. E às vezes a gente vive pelos esforços humanos, a gente busca os nossos esforços, a gente bota o gol de comprar uma casa, a gente bota o gol de comprar um carro, a gente vai à luta para ter dinheiro, a gente vai à luta para ter tanta coisa, mas a gente não vê ninguém lutando para ir para o céu. Essa igreja, ela vai se reavivar nas farpas da perseguição.
Existe um devocional que foi produzido pela Voz dos Mártires, e esse devocional, ele conta a história todo dia de uma pessoa que morreu pelo Evangelho. E lá no escritório da nossa missão, no norte da África, a gente lê esse devocional, todo dia uma história. Histórias que a gente termina o devocional chorando. E eu fico impressionado de ver pessoas que no tempo do comunismo, a polícia dizia assim: só rejeite o seu Jesus Cristo. Diga assim: eu renuncio à minha fé e você pode ir para casa livre. Você só precisa falar. Você só precisa assinar um termo aqui e você está livre. E essas pessoas, elas preferiram morrer do que assinar um termo que elas negavam Jesus Cristo. Elas poderiam ser salvas por uma assinatura delas. Elas poderiam ser salvas por uma declaração dizendo assim: eu renuncio à minha fé. E tem histórias que o pai, a mãe e as duas crianças, e o soldado falou assim: você não renuncia à sua fé? Ele fala: não. E ele deu um tiro na cabeça da menina de 4 anos. E ela tombou, a filhinha. Ele falou assim: você renuncia a Jesus Cristo? E o filhinho sabia que era o próximo. E o filhinho olhou para ele assim e disse: papai, não renuncia à sua fé. Nós amamos a Jesus. Um filhinho de 7 anos. E ele falou: não renuncio. Ele meteu o tiro na cabeça do filhinho de 7 anos. Um por um foi. Meteu o tiro na cabeça da mulher. Até que ele mesmo renunciou à fé e morreu. E eu leio essas histórias e eu fico mal. Eu fico mal porque a nossa fé, ela não vale nada. A nossa fé é baseada no nosso bem-estar. Mas quando o Espírito de Deus toma conta de um coração, ele não consegue mais ver os prazeres dessa vida. Ele não consegue mais. Acontece uma coisa que você começa a ver mais alto, você começa a ver mais além. E eu fiquei pensando assim: como é que eu posso saber se quando a perseguição chegar, se eu vou estar pronto ou não estar pronto? Assim, agora eu trabalho num lugar que eu perdi a liberdade religiosa. Então eu sei o que é você estar sendo perseguido pela polícia. Eu sei o que é que você ser interrogado pela polícia. Os nossos obreiros também sendo interrogados pela polícia. Né? Mas eu descobri uma coisa, que você pode saber se você está preparado para perseguição ou não. Existe um jeito de você saber. E eu vou dizer para vocês, eu falei para uma irmã agora, a gente está conversando antes aqui, eu expliquei isso para ela. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se você é autêntico com você mesmo, se você é honesto com você mesmo, em tudo que você fala, em tudo que você faz, em tudo que você diz, na sociedade, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, se você é autêntico e honesto, que tudo que está fora da boca, dos olhos, de tudo, é a mesma coisa que está dentro, quando a perseguição chegar, você vai morrer por Cristo. Mas se você é um fariseu, que você fica enganando você mesmo, que você fica aí, por fora você é essa capa linda, bonita, igual a capa de José. Mas por dentro você tem coisas, por dentro você tem pecados espirituais. Pecados que ninguém sabe. Então você não é autêntico, você não é honesto em tudo. Você não é. Existe uma coisinha dentro de você que você está enganando você mesma. Né? Esse tipo de comportamento, se você é infiel a você mesmo, se você é infiel a você mesmo, no seu comportamento, na sua vida, nas coisas que você faz, você vai ser infiel a Deus também. Agora, hoje à noite, vá para casa e olhe seu coração, olhe seu comportamento, olhe sua vida, analise você e descubra se você negaria Jesus ou não negaria. Você vai saber, sim. Meus queridos, a obra de Deus está atrasada, o Cristo ainda não veio. Porque a igreja que Deus convocou para anunciar o segundo advento está dormindo. Está desfrutando dos benesses da vida palaciana dessa terra. Ninguém quer fazer isso. Paulo faz um apelo, eu rogo-vos que ofereçam os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Há um clamor para a igreja de Deus. Mas a gente não reage. A gente continua nessa vida espiritual de feijão com arroz.
nessa vida espiritual. Eu vou ser honesto com vocês, eu tô cheio de ser adventista e de ser pastor feijão com arroz. Eu estou cheio. Eu fui Jota há muitos anos, pregava aquele sermãozinho bonitinho que os jovens adoravam. Mas não tinha conteúdo, não tinha espiritualidade, não chamava ninguém para um reavivamento, para uma entrega. No dia que você decidir ser crucificado com Cristo, no dia que você decidir subir o Calvário e ser crucificado, você vai clamar igual Cristo clamou: meu Deus, por que me abandonaste? Porque a dor vai ser forte. Porque a dor vai ser grande. É por isso que Paulo dizia assim: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu faço. Miserável homem que eu sou, quem vai livrar o meu corpo dessa morte? Eu, quando leio essas declarações, me dá um ânimo, uma energia, porque eu estou aí. Eu estou exatamente aí. Estou perdido. Toda manhã eu oro para Jesus não voltar, porque eu estou perdido. Se ele voltar hoje, eu estou perdido. Ninguém pode me julgar, eu posso julgar eu mesmo. Você quer julgar o teu irmão, você pode julgar. Quer julgar o teu pastor, pode julgar quem você quiser. Agora, olhe para dentro de você e julgue você, porque aí o julgamento que você vai fazer de você mesmo é autêntico. E não se faça de bobo, porque Deus conhece teu coração. Se você engana você, já é um problema. Agora, enganar a Deus, aí, meu amigo, você está amaldiçoado já. Você está condenado já. Porque não tem como você enganar a Deus. E a obra de Deus vai ficando. Falei para vocês, metade do mundo não está evangelizado. Interessante que tem um escritor evangélico americano, o nome dele é Henry Blackaby, e ele tem um livro chamado Experiencing God, Experimentando Deus. Na página 31 ele diz assim: ele, Deus, pode fazer mais em 6 meses através de um povo dedicado do que poderíamos fazer sem ele em 60 anos. Uma vida, né? Deus pode fazer rápido as coisas. Quando uma vida é entregue nas mãos de Deus, e Deus toma essa vida vai viver para glorificar a Deus. As coisas aqui embaixo não têm mais valor, não têm mais sentido. Agora, a grande pergunta fica a seguinte: se eu preciso do Espírito Santo, como é que eu vou receber esse Santo Espírito? E esse é o assunto que eu quero falar agora. 3 grupos de pessoas. Eu quero falar essa noite de 3 grupos de pessoas no que diz respeito ao relacionamento pessoal com Deus. 3 tipos de pessoas. E esses 3 tipos de pessoas, eu vou botar na tela. Está aí. Cada um desses 3 grupos tem apenas 3 tipos de atitudes para com Deus. Por exemplo, a Bíblia chama de um grupo de o homem natural. Eu vou dar o texto bíblico daqui a pouco, para dizer que eu não estou mentindo. O homem natural, o relacionamento com Deus é inexistente. Ele não está nem aí para Deus. Ele quer ir farrar lá no mundo, ele vai, ele faz o que ele quer. Deus para ele é um detalhe. Ele pode até temer a Deus, mas ele não está nem aí para Deus. Deus não limita ele. Então Deus, o relacionamento dele com Deus é inexistente. Aí a gente tem o homem que a Bíblia chama de espiritual. Esse é que tem um relacionamento completo e real com Deus. O homem espiritual, ele tem um relacionamento completo e real com Deus. E aí tem o homem carnal, que tem um relacionamento parcial ou fingido com Deus. Esse é o carnal. O carnal tem um relacionamento com Deus? Tem. Mas o relacionamento dele é parcial. Através dos termos natural, espiritual e carnal, a palavra de Deus não está aqui fazendo uma avaliação de relacionamentos. Não. Está apenas descrevendo o relacionamento pessoal de alguém com Deus. Então, individualmente, eu e você temos um relacionamento com Deus. Quer você queira, quer você não queira. Isso é inerente. O seu relacionamento com Deus, ou ele é natural, ou ele é espiritual, ou ele é carnal.
Não existe fora dessas três. Você aí fora, quem está no mundo, o bandido, o criminoso, o ladrão. Obviamente, esse povo aí que está lá fora, eles têm um relacionamento do homem natural com Deus. Eles não estão nem aí para Deus. É um relacionamento natural. Eles não nasceram pensando em Deus, não querem saber de Deus. Deus não tem nada a ver com a vida deles. Não é? Agora, a Bíblia fala desse relacionamento. Eu quero ler primeiro, vamos a 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e o versículo 15. Diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Note, as coisas de Deus se discernem como? É por isso que você precisa desenvolver a sua natureza espiritual. Porque a única maneira de você entender a Deus é através da sua espiritualidade. Se você não desenvolver a sua espiritualidade, você nunca vai conectar intimamente com Deus. E o verso 15 diz assim: mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. É difícil discernir o homem espiritual, sabe por quê? Porque, por exemplo, Jesus, ele falou do cidadão do reino lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é fantástico. Esse é o meu sermão favorito. Porque no Sermão do Monte, Jesus diz assim: se um cara chegar e te der um tapa na cara, o que é que você tem que fazer? Tu dá a outra. Né? Hoje o irmão foi me pegar no hotel e a gente vinha no trânsito assim, umas 3 vezes eu comentei com ele assim, eu falei: deixa esse rapaz entrar aí na sua frente, deixa aquele outro entrar na sua frente. E ele falou: vou deixar, pastor. Eu falei: deixa, porque eu estou me disciplinando no trânsito, porque eu nunca deixava ninguém entrar na minha frente. Eu, quando saio da minha casa para ir para o trabalho, a estrada tem 2 mãos, uma vindo e outra indo. Mas os árabes, eles botaram 2 carros, vem 2 mãos. Aí eu, quando chego para dobrar, que eu vejo as 2 mãos, eu já fico irritado. Aí eu entro e boto meu carro no meio, assim, não vai ter nem aqui, nem aqui. Agora ninguém, os caras começam a meter a buzina lá atrás, eu sou o dono da rua. E minha mulher fala: você peca todo dia quando vai para o trabalho. Você peca todo dia quando vai para o trabalho. Você entra aqui e tranca o carro dos árabes. Os árabes são acostumados a botar num lugar que passa um carro, botar 2. Então você tem que entender que é assim. Mas está errado, a lei do trânsito é só um. E eu estou nessa luta. Não sei se eu estou errado ou estou certo. Minha mulher disse que eu estou errado, eu acho que eu não estou. E eu estou orando a Deus para Ele me mostrar se eu estou errado. Porque eu falei: mas Senhor, se aqui a lei diz que é para passar um carro e fica 2, e eu fico 2 com eles, então eu estou pecando igual eles. Eles estão pecando inocente, porque eles não sabem, sei lá. Mas eu não, eu tenho o conhecimento da palavra. Então eu tenho que chegar aqui e mostrar para eles o caminho certo. O caminho certo é eu sozinho aqui na frente. Meus irmãos, a vida cristã sem o Espírito Santo é uma desgraça. É nessas horas que eu sinto a necessidade do Espírito de Deus para me iluminar, para dizer o caminho. Olha, nós vamos perder o céu, irmão, por causa dessas coisas simples assim. São coisas simples que revelam se o coração está cheio do amor pelo próximo, se a gente vai deixar o próximo ir primeiro. Né? O homem natural, ele não quer saber de Deus, ele não está nem aí, o homem natural. E olha, tem um outro texto que eu quero ler também, que está em 1 Coríntios 3, 1-3. Paulo diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como o quê? Espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podeis suportar, e nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, não sois porventura carnais e não estáis andando segundo os homens? Meus irmãos, aqui a Bíblia deixa muito clara, de que dentro da igreja existe 2 tipos de cristãos. O homem natural, ele é do mundo lá. Ele não reage para Deus. Ele não quer nem saber de Deus, ele blasfema contra Deus, Deus para ele não existe. Então quem está lá fora e faz o que quer, porque não considera Deus. Mas o homem carnal e o homem espiritual estão dentro da igreja. Esses 2 estão dentro da igreja. Vocês
Ontem eu mencionei para vocês que Mateus 25, lá no fim do capítulo, acho que vai do versículo 31 a 45. No dia do juízo apareceu duas classes de pessoas. Uma classe estava do lado direito e a classe estava do lado esquerdo. Não falei isso para vocês ontem? Se vocês perceberam que nessas duas classes, uma, Jesus disse, vinde benditos meu Pai, entrai, né? E a outra Jesus disse, não vos conheço, apartai. Mas se vocês lerem o texto lá, o que a ala da direita fez foi a mesma coisa do que a ala da esquerda fez. A ala da esquerda expeliu demônios, ajudou os pobres, ajudou os necessitados. A ala da direita fez a mesma coisa. Quem lê aquele texto pode até dizer assim, mas o juiz aqui foi injusto, porque os dois fizeram a mesma coisa. E um foi para o fogo e outro foi para o céu. Sabe qual é a diferença? Que o pessoal da direita, eles fizeram tudo aquilo com a natureza espiritual. E o pessoal da esquerda fizeram com que natureza? A natureza carnal. Quer você queira, quer você não queira, quer você concorde ou não concorde, quer você saiba ou não saiba, existe duas naturezas dentro de cada um de nós. Existe essa natureza carnal e existe a natureza espiritual. Essas duas naturezas, elas estão dentro de todo ser humano. E elas são opositoras, quer dizer, se as duas estiverem vivas dentro de você, o que é que vai acontecer no seu coração? Um conflito. Vai ter um conflito. Quando você tiver essas duas naturezas ativas no seu coração, você entrou no conflito dos séculos. Entre o bem e o mal. Se você não tem nenhum conflito no teu coração, você está deitado numa rede assim, balançando, ó, e o conflito está lá longe de você. Você não está no conflito. Porque uma das duas naturezas dominou você. E eu temo que seja a carnal. Eu temo que seja a carnal. Porque essa é a que me dominou. Por muitos anos. Muitos anos. Essa é a natureza que se sentou no meu coração e tomou conta da minha vida. Né? E então, dentro da igreja, a gente tem pessoas com essas naturezas. Todo mundo tem essa natureza. Agora, é importante que cada cristão possa diagnosticar qual é a natureza que está dominando o seu coração. Isso é o primeiro passo para você receber o Espírito Santo. Porque, às vezes, a pessoa fica pensando assim, como é que eu vou receber o Espírito Santo? Eu não sei como é que eu estou aqui na igreja, faço tudo, dou meu dízimo, tudo. Mas isso não quer dizer nada. O que vai determinar se você vai ser batizado com o Espírito Santo é qual é a natureza que domina você. No dia que a sua natureza espiritual conquistar a sua natureza carnal, você vai ser batizado pelo Espírito Santo. Foi aí que Paulo disse, já não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. As coisas aqui, tudo é pela fé, porque não tem mais valor para mim. É isso que Paulo falou. Então, a natureza carnal, ela toma conta do nosso ser. Amanhã à noite, nas duas próximas noites, eu quero partilhar com vocês especificamente o que a Bíblia diz sobre a natureza carnal e o que a Bíblia diz sobre a natureza espiritual. Especificamente. Cada noite eu vou falar de uma natureza. Porque quando eu terminar essa semana, você tem que saber se você é carnal ou espiritual. Esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para você começar a sua jornada. Quando você identificar qual é a natureza que está dominando seu coração, você entrou na jornada. E aí você tem que começar agora os passos para receber o batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo, ele se manifesta quando a natureza espiritual domina completamente a carnal. A natureza do Espírito Santo, ela entra no ser humano para glorificar a Deus, para bendizer o nome de Deus. É abençoada por Deus para abençoar os outros. Ama a Deus e ama os outros. Serve a Deus e serve aos outros. Essa natureza, ela vive para o próximo. Ela não vive para si próprio. Convém que o outro cresça e eu diminua. Faz aos outros aquilo que você quer que os outros façam a você. Essa é o Espírito Santo dominando você. A natureza carnal é um pouco diferente. Tudo que ela faz é em benefício próprio. Então, em algumas pessoas a natureza carnal é bem forte. Por exemplo, as pessoas que têm temperamento forte, a natureza carnal é o meu caso, né? Então, a minha batalha é mais forte do que tem aqueles que têm um temperamento mais... Minha esposa tem um temperamento passivo, né? É aquela coisa linda, parece um anjo, né? E eu acho que o Espírito Santo fala tanto por ela que às vezes eu fico maluco, né? Porque
ela fala para mim, ela fala assim, ó, os seus obreiros, eles têm medo de você. Eu falei, mas eu amo meus obreiros, eu queria que eles me vissem como o pastor do amor, o líder do amor, o presidente do amor. Ela falou, não. Eu era pastor lá na igreja de Newark, o Hélio ainda era meu membro lá, minha mulher falava assim, os membros da igreja têm medo de você. Eu falei, mas eu amo os meus membros, eu quero que eles me amem. Ela falou, eles têm medo de você. Mas eu quero ser um pastor amoroso. Mas vocês sabem que eu botei na cabeça que eu queria ser um pastor amoroso, nunca fui até hoje. Nunca fui, não consegui. Porque eu não consegui mudar o meu coração. Só quem pode mudar o meu coração é o Espírito Santo. É por isso que eu estou nessa jornada. Que eu peço a Deus que me faça chegar lá. Eu espero que um dia eu chegue lá, que se não chegar eu vou me perder. Eu não tenho opção. Mas pelo menos eu tenho agora duas naturezas lutando dentro de mim. Tem dia que eu choro e tem dia que eu estou cheio de glória. É um ápice, vai para cima e vai para baixo toda hora. Mas eu sinto que tem uma coisa aqui guerreando agora. Agora não era mais como era. Antes eu vivia aí achando que era o melhor pastor do mundo. Ai, que maravilha ser pastor, né? Todo mundo bota tapete vermelho para mim. Eu quero estar em autoridade. Eu falo e o povo obedece. Eu estava feliz da vida, porque a minha natureza carnal estava toda me alimentando, né? Tudo era em meu benefício. Agora, quando o Espírito levantou e a natureza espiritual surgiu, começou uma batalha aqui dentro. E essa batalha, ela é terrível. Porque o Espírito Santo impulsiona você para você subir o Calvário e ser crucificado com Cristo. Mas a natureza carnal fala assim, não, você não precisa ser crucificado com Cristo. Você pode ser um cristão, você pode dar esmola, você pode dar dinheiro para as pessoas, você pode fazer trabalho missionário, você pode ganhar 30 almas por ano. Você não precisa de subir no Calvário para ser crucificado. Por que você vai crucificar? Por que você vai ser humilhado? Mas se você quer ir para o céu e ser cidadão do reino, você vai ter que ser humilhado como Cristo foi. E você tem que primeiro se humilhar perante Deus. Porque quando a natureza carnal, ela promove primeiro você e depois Deus. Ela promove Deus. Mas Deus sempre vem em segundo lugar. Então nós precisamos entender que nós fomos programados para ser espirituais. Amém, igreja? Deus fez esse plano da redenção todo, esse sacrifício todo, porque Ele falou assim, Satanás botou essa natureza carnal nos meus filhos, mas eu vou abrir uma válvula de escape para que o Espírito Santo, o Consolador, enviado pelo Pai, Ele entre no coração dessas pessoas e transformem. E Ele diz assim, eu vos darei um coração novo. Eu vou tirar esse coração de pedra e eu vou dar um coração de carne. Olha, eu comecei o meu ministério em 1983. Eu tinha 21 anos. Aí eu entrei em janeiro com 21 anos, em junho eu fiz 22. Eu tenho uma carinha de menino assim, né? Hoje o povo de 21 anos parece assim mais velho, mas naquele tempo, em 1982, o cara com 21 anos era uma carinha de menino assim, de adolescente, né? E a minha mulher também, a gente casou, né? Não tinha dinheiro para nada. Minha sogra deu metade das coisas que eu ganhei. Aquela é uma sogra maravilhosa. Ela deu tudo lá. A minha esposa... Então, o que aconteceu? Eu tive que deixar um bigode. Falei para minha esposa... Eu lembro da irmã Rita, né? Eu vou falar até o nome dela. No dia que eu cheguei para fazer uma visita, ela falou assim... Fiz, meu Deus. Mandaram um menino para ser o nosso pastor agora. Ela falou bem assim para mim. E eu saí de lá para a mulher, eu falei para a minha mulher, eu falei assim, eu vou botar um bigode aqui para o povo me respeitar, porque senão não vai dar certo. Então eu passei um bocado de anos aí nos primeiros anos do ministério com um bigodão aqui. Se eu mostrar essas fotos para vocês, vocês vão dar risada desse bigode assim, né? Então, eu fiquei um ano ali. Em um ano ali eu passei por uma igreja já de 300 membros. Passei um ano numa igreja de 150 lá no interior. Fui para uma igreja de 300 na capital. Com 2 anos e meio nessa igreja de 300 e pouco na capital, eu fui departamental de jovens da missão. Cheguei lá, não era nem ordenado ainda. E eu falei, nossa mãe, eu estou subindo mais que balão, o Senhor está comigo, eu sou bom. Eu sou bom. Né? E aí eu fiquei ali mais 3 anos e pouco, lá no Nordeste, aí me chamaram para o CJ lá em São Paulo. E eu falei, pronto, agora ninguém me segura mais. E eu falei para a mulher, eu vou estudar inglês, que eu vou subindo para a divisão e vou chegar lá em cima, nas cabeças.
Então eu tenho que estudar inglês. E eu passei 4 anos estudando inglês. Quanto mais eu estudava, menos aprendia. Deus disse assim, você não vai aprender nada, rapaz. Você fica aí que eu tenho um calvário para você caminhar antes de você chegar em qualquer lugar que você quer chegar. Aí vem aquele negócio que eu preguei para vocês aqui da vontade de Deus, né? A vontade de Deus, às vezes, é que você vá pelo vale da sombra da morte mesmo. E ele diz, eu vou estar contigo, mas tu vai ter que passar lá. Então, se você está no vale da sombra da morte, louve a Deus. Abra seu coração, peça a Deus que abra os seus olhos para ver o Pai caminhando com você a cada passo, no meio da dor, do sofrimento, do peso, porque Deus vai botar você lá. Às vezes tem gente que ora para ter dinheiro, né? Eu nunca tive nada na vida, sempre vivi aquele salário da obra aí, nunca tive terreno, nunca tive nada. Agora, esse ano eu comprei uma casa para mim, mas ainda estou devendo ela para o banco um monte aí. Acho que eu morro e não pago, mas eu também não estou nem aí. Né? Se Deus tivesse me dado R$1 milhão, R$2 milhões, vocês acham que eu estava aqui pregando para vocês? Louvado seja Deus que Ele me limpou da pinduinha a vida inteira. Louvado seja Deus, porque Ele nunca me deu dinheiro, Ele sempre fica esse salarinho mirrado da igreja, e eu vivi aí, e falei, você vai dizer, não pastor, o pastor ganha muito, eu não sei aonde. Então, mas vocês sabiam que aqui no Brasil o pastor tem o melhor salário do mundo? O pastor aqui está bem, graças a Deus. Pastor, ó, anda ali. E eu tenho uma esposa que é cheia do Espírito, porque ela quer dar para os outros, e ela vê o necessitado e sai distribuindo, né? A gente faz compra no mercado, e perto do escritório, e na porta do mercado tem uma velhinha lá, a velhinha muçulmana com aquele chapéu e tal. E aí quando a gente saiu do mercado, ela estava pedindo, no primeiro dia que a gente falou, vamos dar 2 dinar para ela aí lá. O pessoal só dá milímetros, 50 milímetros. Nós estamos falando aqui de, sei lá, 1 centavo de real. E eles ficam felizes da vida, né? Aí eu falei, dá 1 dinar. Ela falou, não, vou dar 2 dinar. Só que quando ela deu 2 dinar, que é 80 centavos de dólar, a velhinha ficou toda feliz. Eu falei, ó, tá vendo? Ela falou, não, muito pouco. Muito pouco. Aí, na outra vez que a gente veio, eu falei, dá 2. Ela falou, agora você cala a boca, vai ligar o carro e botar as coisas no carro, e eu vou dar o dinheiro aqui para a velhinha. E quando a patroa fala, eu não digo nada, né? Eu fui andando para o carro e eu vi ela pegando uma nota de 10 dinar e dando para a velhinha. Falei, 10 dinar, aí já é 4 dólares. E eu quis interferir no business dela, no negócio dela, e ela ficou brava comigo. Ela falou, você não se meta, porque eu trabalho, esse é o meu dinheiro, e eu dou do meu dinheiro e você fica quieto. Eu falei, tá bom. Quando a gente para o carro no mercado agora, toda vez a gente para o carro, a mulher vê o carro do outro lado, ela já fica sorrindo, ela já fica dando tchau. Porque a velhinha já sabe, vai cair 10 nela lá. E quando foi um dia eu fui protestar, ó, vocês verem como eu sou ruim, né? A minha mulher, Deus é muito bom ter me dado aquela mulher. Posso falar que ela não está aqui, nem está vendo pela net. Então, irmãos, ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Um dia eu fui protestar, eu falei assim, ó, você cala a boca, que é por sua causa que eu estou dando 10, porque o meu coração pede para eu dar 20. O coração, irmãos, é mau. Você precisa do Espírito de Deus para te transformar. Você não tem nem ideia o que é uma vida cheia do Espírito. Uma vida. Eu conto isso aqui, vocês dão risada, mas eu fico mal lá dentro. Eu fico mal, porque o meu coração não é bom. Não é bom. Outro dia uma irmã veio me censurar, falou, você não tem que ficar falando dos seus pecados lá na frente. Eu falei, eu posso falar meus pecados, porque eu já estou vencendo eles. Não vou falar os pecados que eu estou vivendo, irmão. Os que já passou, glória a Deus que eu venci. A vida é assim. Eu estou nessa jornada e eu quero que o povo do Senhor comigo nessa jornada. Porque, meus irmãos, a primeira coisa para você receber o batismo do Espírito Santo, a gente tem que começar a usar esse termo. Não quero saber de pentecostal, nem de movimento carismático. Você, Nicodemos falou lá, batismo da água e batismo de quê? Do Espírito. Essa é a terminologia mesmo. E o sermão de sexta-feira é o batismo do Espírito Santo. É o sermão da sexta. Porque é isso que o povo de Deus precisa. Agora,
para ser batizado pelo Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é quando a natureza espiritual domina o ser. Não existe mais a natureza carnal. Então, nada que você faça, você vai pensar em você. É tudo em prol do seu semelhante. E Deus programou você assim. Quando você começa a dar tudo para os outros, você vai ser muito feliz. E na igreja apostólica era assim. Quando o Espírito Santo entrou no coração daquele povo, eles vendiam as propriedades, traziam o dinheiro e todo mundo recebia. Todo mundo supria. E teve 2 espertinhos lá que venderam a propriedade, tentaram manter um pouco lá de poupança para eles, e vocês sabem onde eles terminaram. Vocês sabem o que aconteceu. Então vocês não brinquem com o Espírito Santo. Vocês não brinquem com as coisas de Deus. Agora nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Às vezes eu fico pensando assim, eu sou um cara pobre de espírito mesmo, porque eu entro dentro desses aviões aí, e eu sento, eu como, eu durmo. Não vi a cara do piloto. Não sei se ele tem licença para pilotar aquele troço lá em cima. Falei, isso é que é fé. Eu chamo, isso é fé. Falei assim, meu Deus, me ajuda a ter fé em Ti, fé nas coisas do Senhor, como eu tenho fé na Gol, como eu tenho fé na TAM, como eu tenho fé na United Airlines. Porque eu entro dentro desses aviões, eu não sei, eu me lembro, eu me lembro 2 dias, quando as torres gêmeas caíram, eu tinha uma pregação para fazer e eu fui voar. Não deu muito certo não, porque eu ia para Boston, acabei na Flórida e no fim cheguei atrasado para fazer essa adoração. Mas aí eu peguei um avião em Miami para Boston, e o avião estava lotado, cheio, e eu estava todo confortável. Aí, de repente, eu vi a voz do capitão. Eu estava todo relaxado lá. Quando eu vi que era a voz de uma mulher, eu fiquei todo nervoso. Eu falei, meu pai do céu, isso aqui é um Airbus 330? 350 passageiros, é uma mulher que está sendo captando esse negócio aqui? Eu falei, não é possível. E aí, quando ela sobrevoou Nova York, lá de cima, a gente olhava embaixo e via a fumaceira das torres gêmeas. Que ensolarado. E ela falou assim, olha lá embaixo, vocês viram o que aconteceu, o ataque terrorista. Eu botei na minha janela, eu estava numa janela assim, olhei lá embaixo, e você via a bagaceira lá embaixo. Né? Tudo isso faz parte do seu egoísmo. A gente não tem essa confiança de Deus, entregar a vida na mão de Deus, caminhar por Deus. Paulo diz assim, o justo viverá pela fé. Quando você vive pela fé, você se coloca nas mãos de Deus. Não tem mais outro jeito, não tem como a gente viver diferente. Não tem, irmãos. E olha, quando se trata de entregar a Deus, eu vou pular isso aqui. Não é isso esse texto aí que eu estou querendo. Esse senhor Morris Vender, ele já morreu. E no livro dele, As 95 Teses da Justificação pela Fé, na página 63, na versão em inglês, diz assim, não existe essa tal coisa como entrega parcial. Não é possível fazer uma entrega parcial, do mesmo jeito que não é possível ser um pouco grávida. Eu gostei dessa expressão. Não tem um jeito de estar parcialmente grávida. Né? Ou está grávida ou não está grávida. E ele fala assim, ou você é ou você não é. Não há o quê? Não há meio termo, irmãos. Tem muita gente que está vivendo hoje dentro da igreja, achando que existe um meio de campo. Não existe um meio de campo. Ou você é dominado pela carne, ou você é dominado pelo Espírito. E essa semana, se você quer mesmo ser batizado com o Espírito Santo algum dia lá na frente, você precisa saber qual é a natureza que está dominando você. Qual é a natureza que está controlando o teu coração. Vocês conhecem a palavra das 10 virgens? Só tem as loucas e as sábias. Não tem outro meio. Vocês conhecem a mensagem da igreja de Laodiceia? Ou você é laodiceano, ou você é o quê? Ou você é remanescente. Não tem o meio de campo. E é interessante que nós não podemos fugir disso, nem que a gente queira. Nem que a gente queira fugir disso, a gente não pode, porque ou você é um cristão carnal, ou você é um cristão espiritual. Então o primeiro passo
para você iniciar uma jornada de fé na sua vida, é você definir que tipo de cristão você é. Eu fui carnal por 55 anos. Completamente carnal. Aliás, eu nem sabia que eu tinha uma natureza espiritual. Eu nem sabia. Porque a natureza carnal, ela sabe fazer você espiritual. Fazer de conta que você é um bom cristão. Amanhã a gente vai estudar isso aí. A natureza espiritual, Satanás, ele vai trabalhar assim de um jeito. Antigamente Satanás usava perseguição e tal, no tempo da reforma. Mas agora não. Agora Satanás, ele em nome de Jesus, está matando um monte de gente por aí fora. Em nome de Jesus é que acontecem as maiores aberrações aí. Ele entra dentro do povo da igreja. Olha, desde que o povo não estude a Bíblia e não tenha tempo de oração e comunhão com Deus, não tem problema. Vocês podem ganhar alma, batizar, fazer o que vocês quiserem, não tem problema. Mas no dia que você começar a estudar a palavra de Deus profundamente, você vai ver que vai acontecer alguma coisa na sua vida. Você vai ver o inimigo nas tuas costas, atrás de você. Mas você vai ver o poder de Deus também derrotando Satanás. Você vai ver. A pessoa, ela pode estar dentro da igreja e ela está perdida. E meus queridos, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque às vezes a nossa natureza carnal, ela parece espiritual. Em Romanos 8, 8, 9, Paulo diz assim: aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E eu pergunto para mim mesmo, será que eu sou de Cristo? Ou será que eu não sou de Cristo? Agora, notem bem, qual é a diferença entre o membro espiritual e o carnal? A diferença entre ser carnal e espiritual tem a ver com o Espírito Santo. O cristão espiritual está cheio do Espírito Santo, o carnal está suficiente, preenchido pelo Espírito Santo. Não é o caso que o carnal não tem nada do Espírito Santo, não é isso. O membro carnal, ele é preenchido com o Espírito Santo. Eu já falei isso para vocês essa semana. A gente tem o Espírito Santo, claro. Quando o Espírito Santo for retirado da terra, a gente vai matar um ao outro, ninguém vai deter mais ninguém. Porque é o Espírito Santo que dá essa voz da consciência, que diz assim, isso está errado, isso está certo. É o Espírito Santo. Nós somos preenchidos com o Espírito Santo, mas nós não somos cheios do Espírito Santo, completamente cheios pelo Espírito Santo. Se você perceber que é um cristão carnal, você não pode ficar frustrado. Você não pode achar que está perdido. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus se renova a cada? Amém, igreja? Se você é um cristão carnal, há ainda há esperança para você. A esperança para você buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o remédio para aqueles que têm a natureza carnal. Nós temos muitos cristãos que estão perdidos dentro da igreja. Nós temos muitos pastores que estão perdidos dentro do ministério. O amor de Deus, agape, ele não está presente na vida das pessoas que são carnais. Porque o amor de uma pessoa que é carnal é um amor egoísta. É um amor que sempre tem vantagem. Eu falei para vocês, né, que eu entrava no elevador e eu queria sair primeiro. Então agora eu tenho que mandar a minha mulher sair primeiro toda vez, para matar o meu ego. É assim que o meu ego está sendo derrotado. Eu vou no elevador e dou uma passada e paro. E ela um dia olhou para mim e falou assim, eu quero ver o dia que você não vai tentar sair primeiro que eu. Nesse dia o seu coração está começando a ser mudado. Mas isso já faz 1 ano e eu não consigo sair. 1 ano e eu estou dando a passada para ser eu e volto para trás. Vocês acreditam numa coisa dessa? Faz 1 ano e eu estou indo para frente e volto para trás e ela sai toda vez primeiro. Ela sai toda vez primeiro. Mas eu dou aquele tranco. Eu dou aquele tranco e eu volto. E aí ela sai. E eu estou esperando o dia que o meu coração vai estar sem o tranco. Vamos falar assim. Né? Porque a natureza humana ela é egoísta. Irmãos, o amor é o elemento chave da vida cristã. Porque a gente não ama.
Eu vou contar uma história para vocês. Eu estou preocupado com a hora hoje. Hoje eu estou atrasado. Mas eu vou contar essa história, porque ela é muito interessante. Eu era pastor de uma igreja grande, 200 e tantos membros. E eu tinha uma irmã lá, que aquela irmã era minha pedra no sapato. Aquela minha irmã. Levava o relatório da comissão de nomeação. Volta. Voltava de novo. Ia discutir com a igreja um problema. Mas aquela criatura nunca está feliz, nunca está contente, nunca está de acordo. Como é que pode uma coisa dessa? Falei, mas ela é ovelha do meu rebanho, eu tenho que aguentar ela, vamos lá. Aí eu falei assim, eu visitei a igreja toda, eu falei, não vou visitar aquela irmã. Porque se eu for visitar com o meu temperamento, eu vou perder a cabeça com essa irmã. Eu já estou por aqui com essa irmã. Chegava lá, tudo que chegava lá, por que isso? Não, mas isso. Tirei ela da comissão. Eu era assim, viu? Eu limpava o meio de campo. O Espírito Santo tinha que vir na minha agenda. Quando foi um dia, era uma formatura do Atlantic Union College, Massachusetts. Eu era pastor em Massachusetts dessa igreja. E a formatura lá nos Estados Unidos é o ar livre, né? Para todo mundo, os pais, a família. E eu estava debaixo de uma árvore assim, que o sol estava meio quente. Estava de paletó, gravado, tudo arrumadinho. Acho que na formatura de lá, né? Daqui a pouco eu olhei para a direita assim, quem estava vindo? Eu falei, Senhor, hoje é domingo, formatura. E ela, pastor! Eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim agora. Ela falou, olha, eu estou te procurando aqui desde as 8. Eu falei, não acredito que você está me procurando esse tempo. Estou te procurando, mas agora, graças a Deus, eu te achei. Mas por que você está me procurando? Porque eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, o que é que você quer falar para mim, irmã? Ela falou, olha, eu quero te falar. Faz tempo que eu estou querendo falar isso, mas Deus agora falou que eu tenho que falar para você. Eu falei, pronto. Se foi Deus que mandou falar, agora o bicho pegou aqui. Ela falou assim, Deus mandou eu falar para você que você não dá para ser pastor. Você não dá para ser pastor. Você tem que. Eu aconselho você a deixar o ministério. Naquela altura eu tinha 13 anos de obra. Eu falei assim, mas por que eu não posso ser pastor? Ela falou, olha, você prega muito bem. Você estuda para pregar. E eu vejo que você ama pregar. Você ama ser pastor. Você ama administrar aquelas comissões. E ela foi dizendo assim, uma lista de 10 coisas que ela dizia que eu amava, né? Acho que ela via que eu amava mesmo aquelas coisas, sei lá. Eu era mandão em tudo, mandava em tudo, fazia tudo. Claro que eu tinha que amar. Quem é que não ama poder e autoridade, hein? Ela foi dizendo. Você ama fazer isso, ama fazer isso. Agora, tem uma coisa que você não pode ser pastor. Por uma coisa. Porque você ama a igreja adventista, você ama a tua. Ela foi falando um monte de coisa. Falei, você não pode ser pastor porque você não ama as ovelhas. Eu falei, irmã, eu estou 13 anos pastor já, sou pastor aqui da igreja, todo mundo gosta de mim, mas só diz que eu não dou para ser pastor. Eu falei, pastor, tem uma boa formatura, o meu recado está dado. E ela foi embora. No sábado seguinte, eu chamei a minha mulher, a gente tinha 2 criancinhas pequenas, né? Eu falei, mulher, tu arruma cedo essas crianças, porque eu vou abrir a igreja, sabe? Peguei o carro, morava 40 minutos da igreja. Cheguei na igreja, abri a igreja e fiquei na porta. Falei, hoje eu vou recepcionar todos os meus. Eu nunca fiz isso. E o povo começando a chegar, e eu falei, feliz sábado, abraçado as pessoas. Falei, o que está acontecendo? O pastor recepcionista hoje? Falei, uma vez ou outra o pastor tem que recepcionar, e feliz sábado. Mas ninguém sabia que eu estava tentando provar para mim mesmo que eu o quê? Que eu amava minhas ovelhas. Então eu achei que se eu fosse abrir a igreja naquele dia, ficasse na porta abraçando o povo, eu amava minhas ovelhas.
E dali para frente, tudo que eu fazia era intencional, irmãos. A natureza carnal, ela é terrível, ela acaba com você. Porque eu tinha um gol, o gol era fazer as pessoas acreditar. Quer dizer, eu queria que as pessoas entendessem que eu amava elas, mas eu, na verdade, estava fazendo isso para quê? Para mim mesmo. Eu queria provar para mim que eu amava as ovelhas, porque ela botou uma minhoca na minha cabeça. Ela falou assim, você não ama as ovelhas. Durante 6 meses, eu comecei a dormir menos, fui dormindo menos, comecei a emagrecer, comia menos. Minha esposa começou a ficar preocupada. Acordava no meio da noite assim, eu ficava pensando, será que eu amo as ovelhas? Será que eu não amo as ovelhas? Emagreci quase 8 quilos. Não tinha paz na alma mais. Me lembro de uma madrugada, 3 horas da manhã, eu acordei suado, estava suado assim. E eu acordei sufocado. E eu caí de joelhos no pé da cama. Lágrimas, lágrimas e lágrimas. E eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu não amo as minhas ovelhas. Aquela madrugada foi uma confissão. Aquela madrugada foi uma noite assim como o Vale do Jaboque. Eu falei, Senhor, eu não amo essas ovelhas. Tudo que eu faço no ministério é pensando na minha carreira. Tudo que eu faço no ministério é porque eu quero glória para mim. Tudo que eu faço é porque eu quero ser grande nessa obra. Eu falei, Senhor, eu não amo as ovelhas. É vergonhoso eu chegar aqui hoje à noite e dizer para vocês que nessa jornada de mais de 25, 30 anos, eu venho tentando amar as ovelhas. E eu nunca consegui amar essas ovelhas como Jesus me amou. E só agora, ultimamente, eu descobri que o único jeito de eu poder amar as ovelhas é se o Espírito de Deus tomar conta do meu coração e fizer por mim essa obra que eu não posso fazer por mim mesmo. Meus queridos, nós não podemos mais continuar sendo carnais. Nós precisamos abrir uma luta contra Satanás. Em Efésios capítulo 6, acho que é o versículo 10 ou 12, lá fala que essa guerra é contra um inimigo invisível. Nas forças exteriores, nós não podemos ver. E Efésios capítulo 6 diz que a gente precisa das armas de Deus para lutar essa batalha. Nós nunca vamos alcançar essa vitória de cruzar o mar de vidro, de entrar dentro da cidade, se a gente não receber esse batismo do Espírito Santo, que só a natureza espiritual pode nos dar, essa guerra dentro do coração. Isso não é uma coisa tão simples, irmãos. Salvação não tem a ver com comportamento. Salvação não tem a ver com essa confusão doutrinária que as pessoas estão brigando para saber se o Espírito Santo é da Trindade ou não é. Fui pregar numa igreja outro dia, uma irmã falou, olha, o Espírito Santo me deu um camalhaço de coisas. Eu falei, minha irmã, olha, eu oro que Deus te abençoe nisso que você está pregando aí. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Eu preciso do Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso pregar esse evangelho. Eu quero pregar e ver 3.000 se convertendo num dia. Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver o Espírito Santo de Deus. A nossa igreja, irmãos, está morrendo. Estão morrendo, mergulhados no meio dessa... Nós estamos igual os judeus do tempo de Cristo. Não existe amor mais no seio do povo de Deus. Não existe sacrifício. Tem havido muito show, muito programa, muita coisa bonita. Muito pouco testemunho, pregação da palavra que transforma. E é interessante que a palavra de Deus fala dos frutos do Espírito e fala dos frutos da carne. Fala dos frutos do Espírito e dos frutos da carne.
E olha o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. São os frutos do Espírito. Eu leio esse negócio aqui e eu fico todo atrapalhado. Amor, porque os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, bondade, justiça, verdade. Eu, quando começo a botar a minha vida naquilo que está ali na tela, eu começo a ser reprovado. Eu começo a ser reprovado no primeiro item já. Já no primeiro item eu sou reprovado. Então, não preciso ir muito longe para eu saber que eu não tenho esses frutos, porque esses frutos aí, eles só brotam na vida da pessoa quando ela está cheia, batizada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente não vai precisar falar, eu estou batizado com o Espírito. Não, ninguém vai saber, porque você vai ser humilde, você vai ser simples como as pombas, mas o seu falar, o seu proceder, o seu olhar vai ser cheio do Espírito. As pessoas vão querer estar com você. A gente vê Jesus caminhando e a multidão andando com eles. Vocês acham que as pessoas estavam atraídas por Jesus? Era o Espírito de Deus e o poder de Deus que estava sobre o Salvador do mundo. E ele disse assim, esse poder que eu tenho, vocês vão receber também. E a gente vê a mesma coisa dos apóstolos. Agora a igreja do fim dos tempos, a igreja do tempo final, a igreja que tem que se levantar, a igreja que vai dar o alto clamor de Apocalipse capítulo 18, quando o anjo voou pelo meio do céu e a terra foi iluminada com a glória de Deus. Essa igreja está cheia de fofoca, cheia de briga, cheia de confusão, cheia de coisa hoje. Às vezes parece mais um clube social, uma passarela, um desfile de moda. Nós perdemos completamente o foco, completamente o foco. Nós somos miseráveis aos olhos de Deus. E é a misericórdia dele que nos resgata cada manhã. Cada manhã. Nós precisamos orar pelo amor, pelo gozo, pela paz. Eu não vejo os cristãos tendo a alegria da salvação no coração. Eu não vejo isso. Aqui das frentes, a gente como pregador tem uma visão privilegiada, porque a gente vê o rosto de todo mundo assim, sabe? A gente vê quando o cara chega aqui assim. A gente vê quando ele está... A gente vê tudo aqui da frente. Onde é que está a alegria da salvação na face? Faces resplandecentes do povo de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Ó, meus queridos amados, mas também, olha só o que Paulo diz em Gálatas. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra... E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo do quê? O outro pentecostal vem dizer, eu não estou debaixo da lei, não preciso guardar mais nada. Eu falei, então o Espírito que você tem, meu filho, é do mal. Porque o Espírito de Deus, quando você está cheio do Espírito de Deus, você não está debaixo da lei, porque a lei existe para mostrar o pecado. Mas quando você não peca, o que acontece? Você não está debaixo da lei mais. Mas se você pecar, a lei está lá para te mostrar. Agora, a natureza carnal, ela e a espiritual, elas são opostas. Elas batalham contra uma contra a outra. E eu pergunto, você tem essa batalha no coração, meu irmão? Você está sentindo essa guerra espiritual dentro de você? Porque essa semana, se você não sente, você tem que começar essa batalha. Você tem que iniciar essa jornada. Eu estou aqui falando disso aqui, não é porque eu sou mais santo e nem recebi o Espírito Santo, mas é porque eu cansei de ficar pregando feijão com arroz. Eu cansei de sentar em banco de igreja e ouvir música bonita. Eu cansei de ver programa bonito. Eu quero ver conversões. Eu quero ver o poder de Deus sendo derramado. Eu quero ver vidas transformadas. Eu quero ver pecadores sendo salvos. Eu quero ver a glória de Deus resplandecendo na vida do povo do advento. E eu não estou vendo isso na minha vida. Eu não sou esse pastor que eu queria ser. Mas eu louvo a Deus, porque agora eu sei o caminho. Antes eu estava perdido, nem o caminho eu sabia onde era. Eu nem sabia que eu tinha uma natureza espiritual. Agora eu sinto o conflito dentro da minha alma. Eu sinto as coisas que o Espírito me impulsiona, eu sinto as coisas que a carne me impulsiona. E isso é uma batalha de vitórias e derrotas e vitórias. Mas cada vez que eu sou tentado a desanimar, eu olho para trás e vejo o Senhor me levantando. E vejo o Senhor me fazendo subir pela misericórdia e a bondade dEle a cada dia.
Eu, quando entro num santuário assim, eu sei que eu estou na presença do Altíssimo. Eu sei que eu estou na presença do Altíssimo. Eu posso entrar aqui e ter uma pessoa para eu pregar. Eu vou estar cheio, porque eu sei que Deus está aqui. O Senhor está aqui. Aqui é a casa de Deus. As pessoas falam, o mundo vai se acabar, o diabo está acabando com o mundo, porque tem Covid. Minha visão é diferente. Eu não sei quantas mulheres foram estupradas hoje, mas eu sei que o número das que não foram é milhões. No Brasil hoje. E não foram porque a bondade e a misericórdia de Deus é grande. Eu não sei quantas pessoas foram vítimas de um assalto hoje aqui em Uberlândia. Eu não sei. Mas eu sei que milhares e milhares e milhares não foram assaltadas por causa da bondade e a misericórdia de Deus. Deus está ganhando essa guerra de goleada para o diabo. Mas o povo não enxerga a bondade e a misericórdia de Deus. Quantos hospitais tem nessa cidade? Vai ver quantas pessoas estão dentro daqueles hospitais e ver quantas pessoas estão sãs andando pela rua. E vocês vão ver que a misericórdia e a bondade de Deus está ganhando essa guerra do conflito. Para cada desgraça que você vê na sua vida, você vai ver milhares e milhares que Deus protegeu dessa desgraça. Nessa batalha do conflito dos séculos, Satanás foi derrotado no Calvário e ele continua sendo derrotado cada dia dessa batalha. Porque todos que estão aqui, quantos milhares hoje não tiveram comida na mesa, mas quantos milhões tiveram comida na mesa? Por causa da bondade e da misericórdia de Deus. Nós temos essa tendência pecaminosa de só ver o mal, de só ver o errado. Sabe por quê? Porque o nosso coração é mau. Por isso que a palavra de Deus diz assim, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não é capaz de dar o que vocês necessitam. Meus irmãos, vamos mudar o disco aí. Vamos abrir os olhos e ver a bondade e a misericórdia de Deus em tudo quanto é lugar. Vamos parar de ficar assistindo esses jornais aí que ficam espremendo só a miséria. O diabo está fazendo uma gotinha d'água aqui e os jornais tudo publicando e a gente tudo assistindo. E ninguém vê a bondade e a misericórdia de Deus sendo manifestada nesse mundo extraordinário que a gente... Eu louvo a Deus cada dia, porque todos os dias a bondade e a misericórdia dele é 1000 vezes maior do que as desgraças que Satanás está fazendo. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos enxergar isso. E agora, meus queridos, a gente vê os frutos. O tempo está indo contra mim, eu vou começar a ir um pouco mais rápido agora, né? Agora você começa a ver os frutos do Espírito. Os frutos da carne, o fruto da carne. Porque as obras da carne são manifestas as quais? Adultério. Adultério não é só sexo não, hein? Tem adultério espiritual também. Tem o adultério espiritual. E lá diz assim, fornicação, impureza, lascívia. Sabe o que é lascívia, irmãs? Lascívia é quando você se veste sensualmente. Isso é lascívia. Esse é um pecado da carne. Quando você se veste sensualmente, isso é lascívia. Idolatria. Idolatria pode ser o dinheiro que a gente tanto ama. Esse é o nosso Deus. Feitiçaria, inimizades, porfias, emulações. Isso é quando você acha que você é superior ao outro. Você acha que é melhor que os outros. Então você quer que os outros papariquem você. Isso é emulação. Ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais não herdarão o quê? Meu irmão, eu espero que você não esteja com nenhum pecado desse na sua lista. Eu espero de coração. Mas você, por favor, abra os seus olhos, porque o seu ego está dominando você. O nosso egoísmo, irmãos, vai destruir a nossa vida, a nossa salvação. Nós vamos perder o céu por causa de nós mesmos. E sabe o que é? Ellen White fala no conflito do sexo que no dia do juízo final, que é o depois da segunda ressurreição,
quando a cidade santa estiver descendo, antes de descer fogo e enxofre do céu, vai ter um julgamento. A descrição é maravilhosa. Uma plataforma de ouro vai ser colocada. Os ímpios que vão atacar a terra são detidos. Os salvos estão dentro da cidade com Deus. Acima da cidade vai ter uma plataforma de ouro. Ali vai ser botado um trono especial. Jesus Cristo vai sentar nesse trono. Ele vai ser o juiz. Esse vai ser o dia do juízo final, o grande dia do acerto de contas. O único momento da história da humanidade que todos os habitantes do planeta Terra estarão vivos, desde Adão até o último que morrer pela volta de Jesus. Você vai estar lá nesse dia, eu vou estar lá. E ela disse que de repente uma tela vai se abrir e vai se passar a história do plano da redenção, começando lá no céu com Lúcifer. Nós vamos ver tudo ao vivo. E esse filme vai passar e vai entrar na tua vida. O dia que você nasceu. Você vai ver, aí a cortina do invisível vai ser derrubada. Você vai ver esse filme, vendo os demônios, vendo Lúcifer, vendo os anjos. Então você vai ver o grande conflito. E você vai ver quantas vezes o anjo da guarda te salvou. Você vai ver quantas vezes o Espírito Santo te envolveu, te impressionando, querendo o teu coração. Você vai ver quantas vezes você negligenciou. Você vai ver tudo. A vida de cada um, o filme vai terminar na vida de cada um. E quando esse filme terminar, se você estiver fora da cidade, você vai dizer assim: tu és justo, eu mereço ser destruído. O Espírito de Profecia diz que o próprio Lúcifer vai reconhecer por alguns momentos que ele merece ser destruído. Porque você vai ver cada palavra que você falou. Você vai ver cada ofensa que você cometeu. Você vai ver as pessoas que deixaram a igreja por sua causa. Você vai ver as pessoas. Você vai ver quão maléfico era o nosso coração. Sim, queridos. Eu quero terminar contando uma história para vocês. É a história do voo 911 da British Overseas Airways Corporation. Chama BOC. Um Boeing 707 partiu do aeroporto de Tóquio rumo a Londres no dia 5 de março de 1966. Poucos minutos depois da decolagem. O avião sobrevoava o Monte Fuji, no Japão. E ele caiu matando 113 passageiros e 11 tripulantes. Quando esse avião decolou, a viagem corria tudo bem. O dia estava ensolarado, o céu estava limpo. O piloto, quando ele decolou do aeroporto, ele viu do lado, assim, quando ele olhou para o lado, assim, que ele viu o Monte Fuji com a sua cabeça branca, ele ficou maravilhado. E ele, olhando, ele pensou que talvez seria bom se ele saísse um pouco da rota com a aeronave e desse algumas voltas, virando o avião ao redor do Monte Fuji, para que os passageiros pudessem apreciar a beleza do que estava ali. Então ele deixou a rota do voo designada e ele optou por um voo visual. Durante o voo visual, o piloto dispensa a segurança oferecida pela torre de controle e depende completamente do que está apenas ao alcance da sua visão. O piloto viu a montanha de baixo. O altímetro do avião mostrava 13 mil pés. Mas o que ele não sabia é que naquela época do ano havia rajadas de vento que vinham do outono. E essas rajadas de ventos que passavam ao redor do Monte Fuji eram extremamente poderosas e com tal força que a fuselagem do avião não era suficiente para suportar aquelas correntes de vento que estavam se aproximando. O Boeing 707 não havia sido projetado para suportar esse tipo de vento. Repentinamente, uma corrente de vento pegou o avião e ele partiu-se no meio, exatamente no meio. Infelizmente, todos os passageiros morreram naquele trágico acidente. Num dia ensolarado, céu limpo, não tinha nada de errado. O único erro daquele piloto foi que ele decidiu fazer um voo pelo visual. Os cristãos que vivem pela carne, eles dirigem a sua vida espiritual no modo visual.
Eles avaliam eles mesmos pelo comportamento, pelo que ele faz, pelo benefício que ele presta. Ele toma todas as decisões, apesar das suas boas intenções, ele irá fracassar. O cristão espiritual, ele vive através do Espírito Santo. Ele deposita a sua confiança no Senhor Deus. E é essa confiança em Deus que vai levar ele ao lugar seguro. Nessa noite, lembre-se que só o Espírito Santo, tomando conta da sua vida, pode fazer você ter um voo seguro e descer com segurança na pátria celestial. Satanás diariamente está botando coisas para distrair a nossa atenção desse preparo espiritual, dessa luta espiritual entre a carne e o espírito. Uma noite a gente vai estudar sobre a carne, outra noite a gente vai estudar sobre o espírito. E eu oro a Deus para que essa semana você comece a fazer uma avaliação, um diagnóstico do seu coração. Que o Espírito de Deus impressione você a sair dessa rotina espiritual. Que você possa sentir um pouco da paz do céu nessa natureza espiritual que você vai ressuscitar essa semana. E que a glória do Senhor resplandeça sobre o teu coração. Vamos se inclinar nossa cabeça e vamos despedir com uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, essa noite nós aprendemos que na jornada espiritual, para chegar ao lar eterno, nós temos uma batalha para ser travada contra nós mesmos. Senhor, essa é uma batalha muito difícil, porque o nosso amor próprio é muito grande, e a gente precisa de força espiritual para subir o Calvário e crucificar o nosso ego com Cristo. Eu rogo nessa noite pela igreja de Uberlândia, rogo por essa cidade, rogo por esse campo, rogo por esses irmãos. Senhor, nós somos pobres de espírito, ficamos pensando em nossa glória em nós mesmos, estamos mergulhados nessa natureza carnal, bloqueando o Teu Santo Espírito e dominar a nossa vida. Pai, ajuda-nos. Pesquisa o nosso coração, entra dentro dele, vê o que está impedindo dentro do nosso ser de receber essa bênção e ajuda-nos, Pai, ajuda-nos. Olha para esse povo, olha, toma em tuas mãos o pastor Luciano, o anjo que tu escolheste para liderar essa igreja, enche ele do teu Santo Espírito, Senhor. Ó querido Pai, toma em tuas mãos os anciões, os líderes dessa igreja, cada membro, que esses homens possam devotar o coração e a vida deles a teu serviço, a servir os membros, a ser servo desses membros. E que a cidade de Uberlândia veja a glória do Senhor resplandecendo na vida desse povo. E eu termino dizendo que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor. Amém.